A mula sem cabeça de Montes Claros. Montes Claros, uma cidade vibrante e viva, repousa ao pé da Serra do Espinhaço. Com o cair da noite, as sombras alongam-se nas vielas e entre as árvores, trazendo consigo murmúrios de antigos segredos. Mas, naquela noite em particular, o vento soprava de maneira diferente, como se avisasse de um perigo que se aproximava. Em uma casa à beira do cerrado, Júlio, um jovem curioso e teimoso, ouvia as histórias da avó sobre a mula sem cabeça. Dizem que quem a vê nunca mais esquece, ela alertava, com uma expressão sombria. Mas Júlio, sempre ousado, ria da superstição. Bobagem, vó. Essas histórias são para assustar criança. Mesmo sem acreditar, algo naquela história inquietava Júlio. Ele decidiu sair naquela noite para investigar as redondezas. Uma parte dele queria provar que a avó estava errada, mas outra parte, mais profunda e silenciosa, queria saber se aquelas histórias tinham algum fundo de verdade. Com uma lanterna em mãos e o coração batendo um pouco mais rápido que o normal, Júlio seguiu em direção ao campo. O silêncio da noite era denso, quebrado apenas pelo canto distante dos grilos e pelo farfalhar das folhas movidas pelo vento. O ar tinha um peso estranho, como se ele estivesse sendo observado. Enquanto caminhava, começou a notar rastros frescos no chão, marcas estranhas e profundas, como se algo pesado tivesse arrastado cascos pelo solo. Júlio parou, sentindo um arrepio na espinha. Lembrou-se das histórias que ouvirá a vida inteira e, por um instante, considerou voltar. Mas o orgulho falou mais alto. Ele continuou, decidido a provar a si mesmo que nada daquilo era real. Foi então que o silêncio foi quebrado por um som assustador, um relinchar grave e doloroso, vindo de algum ponto na escuridão. Júlio congelou, sentindo medo se apoderar de seu corpo. O som se repetiu, mais próximo. Ele tentou manter a calma, mas, sem perceber, já estava tremendo. Tentou convencer a si mesmo que era apenas um cavalo, perdido na noite. Mas, então, ele viu uma figura enorme sem cabeça, com chamas saindo do que deveria ser o pescoço. A mula sem cabeça. A visão da criatura era aterradora. Júlio sentiu um frio cortar sua espinha, cada fibra do seu ser gritava para fugir, mas ele estava paralisado, preso sob o olhar invisível da criatura. A mula se movia com uma força descomunal, seus cascos incendiados tocavam o chão e faziam o ar cheirar a fumaça e enxofre. A figura infernal avançava, e cada passo que dava parecia ecoar no coração de Júlio, acelerando o ritmo frenético de seu pavor. Ele mal podia respirar. Não sabia se a criatura o via, ou se apenas caminhava ao acaso, guiada por algum instinto antigo e sobrenatural. Mas cada passo a trazia para mais perto. Ele tentou lembrar das palavras da avó, algo sobre como se proteger da mula sem cabeça, mas o medo fazia sua mente girar em círculos, sem encontrar uma saída. Fechou os olhos por um instante, tentando buscar força, e foi então que ouviu a voz da avó em sua mente: nunca mostre medo. A mula sente o medo. Com um esforço quase sobrenatural, Júlio deu um passo para trás, depois outro. Não podia correr, se a mula sentisse sua fraqueza, seria o fim. Devagar, afastou-se, mantendo a criatura à vista. Mas cada passo parecia mais difícil, como se o chão de repente estivesse pesado, querendo prendê-lo no lugar. A mula parou, como se pressentisse algo. Virou o pescoço flamejante em sua direção, o som de seus cascos quietando no ar. Júlio parou de respirar, temendo que qualquer movimento revelasse sua posição. E então, de repente, a criatura disparou na direção oposta, sumindo entre as árvores e deixando um rastro de brasas no chão. Com o coração ainda acelerado, Júlio soltou o ar que prendia, as pernas tremendo enquanto a visão da mula desaparecia na escuridão. Ele sabia que devia voltar, que aquele encontro era um aviso. Mas algo dentro de si insistia em continuar. Ele queria saber mais sobre aquele mistério, entender o que havia por trás daquela maldição. Decidido, continuou sua busca pela verdade, sem perceber que, quanto mais seguia a criatura, mais ele mesmo parecia se transformar. O medo agora havia sido substituído por uma curiosidade insaciável, uma vontade quase doentia de entender o que era aquela entidade.
Nas noites seguintes, Júlio retornou ao mesmo lugar, cada vez mais atraído pelo mistério da mula sem cabeça. Ele começou a perder o sono, passando as madrugadas acordado, ouvindo o vento e tentando captar o som dos cascos infernais. A imagem da mula sem cabeça o assombrava, mas ele não conseguia parar. Um dia, ele encontrou uma velha conhecida de sua avó, Dona Zefa, uma mulher que dizia saber os segredos das matas. Ela o olhou com olhos cansados, como se já soubesse o que ele buscava. Você encontrou a mula, não foi, menino? Cuidado. Essa busca não leva ninguém a um bom destino. Júlio explicou que só queria entender a verdade, desvendar o mistério. Dona Zefa, com um olhar triste, respondeu: a mula é o espírito de uma mulher amaldiçoada, alguém que traiu o amor verdadeiro. Ela vaga pela eternidade, sem paz, sem perdão. Quem a segue, corre o risco de tomar o seu lugar. Ele hesitou, um arrepio percorrendo sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Mas algo em seu coração parecia já estar decidido. A curiosidade era mais forte que o medo. Ele agradeceu Dona Zefa e, na mesma noite, voltou ao campo. Dessa vez, não trouxe lanterna. Queria ver a mula de frente, sem medo. No silêncio da madrugada, o relinchar soou novamente, e a criatura apareceu entre as sombras, ainda mais próxima. Desta vez, Júlio não tentou fugir. Ficou parado, encarando o vazio flamejante onde deveria estar a cabeça da criatura. Ela avançou devagar, e ele sentiu o calor de sua presença. Quando a mula se aproximou, uma sensação estranha tomou conta de Júlio. Era como se o próprio fogo da criatura estivesse queimando dentro dele. A dor era intensa, mas ele não recuou. Um último pensamento cruzou sua mente: ele havia desafiado o sobrenatural e agora pagaria o preço. Na manhã seguinte, ninguém encontrou Júlio. Apenas rastros de cascos queimados e um silêncio pesado sobre o cerrado. Alguns dizem que, nas noites escuras, é possível ouvir um relinchar distante, acompanhado pelo som de passos, como se uma nova mula sem cabeça vagasse pelo sertão.